Olá! Eu fico muito feliz que os dois filmes que vocês vão assistir hoje, agora já centenários, continuam a despertar interesse e inspiração. São dois dos meus favoritos. O primeiro por ser um dos melhores curtas de Chaplin, o seu primeiro grande clássico. E o segundo por ser o seu primeiro longa-metragem, e o que melhor combina emoção e comédia. As versões que vocês vão assistir hoje têm uma particularidade. São versões únicas a seu modo. Mas antes de explicar isso, eu acho melhor dar um contexto geral sobre a produção de cada filme. Em junho de 1917, antes de terminar seu contrato com a Companhia Mutual, onde Chaplin fez muitos de seus curtas-metragens clássicos e era o artista mais bem pago do mundo até então, ele assinou um contrato de $1 milhão com a First National Company e continuou sendo o artista mais bem pago do mundo até então, mas agora com a proposta de produzir 8 filmes em um período de 18 meses. Assim, em apenas 3 anos após descobrir, explorar e desenvolver a indústria de cinema, o homem mais famoso do mundo conquistava sua autonomia. Ele se mudou para Hollywood, comprou um grande terreno numa esquina da Avenida La Brea e ali começou a construir seu próprio estúdio. A fachada tinha o estilo de uma antiga vila inglesa, mas por dentro estavam todas as instalações e equipamentos possíveis à época, e até um laboratório próprio. Animado com a construção do estúdio, ele gravou um curta chamado Como Fazer Filmes, que nunca finalizou, mas acabou guardando. Com o estúdio pronto, Chaplin e sua equipe começaram a produção do seu primeiro curta-metragem milionário, Vida de Cachorro. Pela primeira vez ele contracenou com seu irmão Sidney, que também era seu empresário. Mas quem roubou a cena foi Mutt, o cachorro adotado pelo estúdio. Isso criou uma bela ligação com os personagens, o vira-lata lutando pela sobrevivência entre outros cachorros e o vagabundo lutando pela sobrevivência na sociedade. Como o próprio Chaplin disse em sua autobiografia, eu estava começando a pensar na comédia em um sentido estrutural e me tornando consciente de sua forma arquitetônica. Cada sequência se articulava necessariamente com outra sequência e todas elas se relacionavam como um todo. Na primeira, tratava-se de salvar um cachorro que brigava com outros cachorros. Na segunda, de salvar uma moça que, num salão de danças, levava uma vida de cachorro. Haviam muitas outras sequências que seguiam a lógica dos fatos. No tempo da Keystone, em 1914, o vagabundo tinha maior liberdade e não estava tão preso ao enredo. O cérebro dele raramente funcionava, apenas seus instintos, que se voltavam para as necessidades essenciais, comida, aquecimento e abrigo. À medida que as comédias se sucediam, o vagabundo ia se tornando mais complexo. O sentimento começava a se filtrar em seu caráter. Durante a produção do filme, Chaplin recebeu visitantes ilustres e personalidades da época, como o comediante Harry Lauder e o boxeador Benny Leonard. Ele sempre fez questão de registrar essas visitas e muitas vezes até improvisar um argumento para ser filmado. Também foi nesse período que foram tiradas as únicas fotos coloridas de Chaplin vestido como Carlitos, pelo fotógrafo Charles Zoller. Em abril, após 4 meses de produção, o filme foi terminado e Chaplin pôde sair em turnê para vender bônus de guerra, o que foi prefixo para seu próximo filme, Ombro Armas. Mas aí é outra história. Vida de Cachorro foi considerado um clássico logo após o seu lançamento. A publicidade foi enorme em torno do primeiro filme do contrato milionário e para garantir a total autenticidade dos filmes e evitar o público de assistir a filmes antigos de Chaplin sendo relançados sob outros títulos e edições, todo filme de Chaplin na First National teria a sua assinatura na abertura. Depois de Vida de Cachorro, Chaplin ainda produziu naquele ano The Bond, um filme especial para fazer propaganda de bônus de guerra, e Ombro Armas, também relacionado à guerra, mas mostrando a vida nas trincheiras pelo olhar sonhador de Carlitos. Foi um sucesso instantâneo que acabou se tornando o filme mais popular de todo o período da Primeira Guerra. Em 1919, Chaplin, junto com Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith, fundaram a United Artists, sua própria companhia, que permitiria a eles o total controle sobre suas produções, desde a criação até a distribuição. Mas Chaplin ainda teria que esperar 4 anos até produzir seu primeiro filme independente. Até lá, ele teria que cumprir o contrato com a First National. Mesmo com o sucesso mundial absoluto, começavam a surgir os primeiros problemas na vida pessoal de Chaplin. Fazer o filme Idílio Campestre foi para ele como arrancar um dente.
Ele havia acabado de se casar com a atriz Mildred Harris, mas o casamento logo não ia bem. Ele sofreu longos períodos de bloqueio criativo e chegou a interromper a produção por 3 meses. Na sua autobiografia, ele conta que houveram dias em que ele quase enlouquecia por uma ideia. Com um esforço enorme dele e da sua equipe, o filme foi terminado, e mais um sucesso. Para acentuar esse período depressivo na vida de Chaplin, Mildred deu à luz a um bebê mal formado, que morreu 3 dias depois. Mas isso estranhamente gerou um estalo a Chaplin, que 10 dias depois começou uma audição com bebês no seu estúdio. A sua ideia era uma história onde Carlitos se via obrigado a ser o pai de uma criança abandonada. Um dia, no teatro, ele viu a apresentação de O Dançarino, que ao final do espetáculo trouxe ao palco seu filho de 4 anos, Jack Coogan. E Chaplin enlouqueceu com o que viu aquela criança fazer no palco. Antes dividindo a tela com um cachorro, agora ele dividiria a tela com uma criança, que seria o melhor coadjuvante que ele já teve. Começava então um período fértil de inspiração e criatividade com Chaplin, trabalhando lado a lado com Jack, que imitava perfeitamente seus gestos e seguia à risca suas instruções. Chaplin começou a desenvolver ideias sem parar e, consequentemente, filmando sem parar. Mal imaginava ele que o seu próximo curta-metragem, na verdade, seria seu primeiro longa. A First National, então, já estava impaciente com a demora por um novo filme de Chaplin. Então ele suspendeu as filmagens, criou uma nova história e filmou rapidamente Um Dia de Prazer, que mostrava Carlitos em família no passeio de barco. Uma das crianças fazendo o papel de filho de Carlitos é Jack Coogan. É uma comédia gostosa, mas tão curta e descompromissada que nem dá sinais sobre o quão apressada e problemática foi a sua produção. Com o novo filme entregue, ele estava pronto para trabalhar em O Garoto, e ele e sua equipe ficaram nessa pelos próximos 9 meses. Quando as filmagens terminaram, Mildred, que nesse ponto já estava separada de Chaplin, iniciou um processo de divórcio. Temendo que seus advogados confiscassem o filme, que ainda nem editado estava, Chaplin e alguns de seus membros fiéis fugiram de Los Angeles, se hospedaram num hotel em Salt Lake City e lá fizeram nas coxas a montagem do filme. Após o furacão passar, no dia 30 de dezembro de 1920, Chaplin entregou os negativos do filme pronto para a First National. 1 ano e meio depois do início de sua produção. Mas a espera valeu a pena. O Garoto é talvez o filme mais autobiográfico de Chaplin, e o que melhor une comédia e emoção, que seria sua marca registrada a partir dali. A quantia de filme utilizado para fazer O Garoto foi 50 vezes maior do que a duração total do filme, que tem 1 hora. A média de takes para uma cena foi 53. Lançado em fevereiro de 1921 e com uma monstruosa divulgação, o filme foi um sucesso imediato. Onde era exibido, gerava lucro. Além disso, fez de Jack Coogan uma estrela da noite para o dia, com turnê mundial e estrelando vários outros filmes, alguns até imitando o Garoto. Atuando em O Garoto está o pai de Jack, John Harry Coogan, nos papéis de um dos hóspedes do albergue e um dos capetas. Ele foi empresário de Jack, mas geriu tão mal sua carreira que quando era adolescente já estava quebrado. Suas reivindicações sobre o cuidado com o uso de crianças na indústria cinematográfica criou uma lei em atividade até hoje, a Lei Coogan. No fim da sua vida, ele interpretou o tio Chico na série A Família Addams, nos anos 1960. I attended the premiere here, but I didn't see it. I fell asleep. Because it was, I don't know, 9:30 at night or something. And I was kind of past my bedtime, so I happened to stop by the studio one time, and Charlie was doing another picture then, and we got talking on the set. And you know, I said, I've never seen the picture. He said, my God. He said, get the print. And he dismissed the cast, and we went over to the projection room, and he and I saw it. He played his own score for the picture then. And he improvised it on the organ and also on the fiddle. No verão de 1938, o segundo negativo original de O Garoto foi destruído acidentalmente pelo fogo.
E isso nos traz ao ponto técnico que é o diferencial dos filmes que vocês vão ver hoje. Desde 1916, na Companhia Mutual, Chaplin filmava com duas câmeras, A e B. Os negativos da câmera A seriam montados para o filme ser distribuído nos Estados Unidos, a chamada versão doméstica. E os negativos da câmera B seriam montados exatamente da mesma forma para o filme ser distribuído para o resto do mundo. Isso era feito porque o filme era algo extremamente sensível, e os processos de cópia naquela época ainda eram muito ruins. O filme perdia muita qualidade. Com algumas projeções, o filme já ficava com sujeiras e ranhuras. Além disso, eles eram compostos por nitrato de celulose, que era altamente inflamável, o que explica a combustão do segundo negativo de Garoto. Por volta de 1926, a companhia Pathé adquiriu o direito de alguns dos curtas da First National e os relançou em versões feitas totalmente de segundos takes, que não foram utilizados na primeira versão. Isso também foi feito para evitar cópias da primeira versão e lançar os filmes com imagem ruim. Temos aqui então os mesmos filmes, com as mesmas cenas, mas em versões um pouquinho diferentes. Em 1943, a Divisão de Serviços Especiais do Exército dos Estados Unidos pediu a Chaplin cópias do filme Ombro Armas para serem exibidas nos exércitos. E Chaplin ficou maravilhado com a ideia de que, 25 anos depois, o seu curta ainda podia gerar interesse. Então, ele foi falar com o Rolly Todorov, que era o seu câmera desde os tempos da SNI em 1915. Ele pediu que Rolly arrumasse as tais cópias. Rolly então foi conferir os cofres, mas a versão do filme que ele controlava já estava em mau estado. O que poderia ser feito? Chaplin era conhecido por rodar takes e mais takes até cansar o elenco e a equipe, o que significava que toda a cena tinha várias versões que poderiam ser utilizadas, tanto por takes quanto por ângulos, já que sempre haviam duas câmeras filmando. Em 1943, o estúdio ainda possuía conservados todos os takes originais dos antigos curtas. Então Rolly teve a seguinte ideia. Tendo como base a edição original de 1918, ele criaria uma edição novinha em folha do filme, mas totalmente feita de takes e ângulos de câmeras diferentes. Por um lado, o filme seria um pouco diferente do que o público assistiu quando o filme saiu lá em 1918, mas o que importava nesse momento era a qualidade da imagem. Chaplin assistiu essa versão refeita pelo Rolly e aprovou. Tanto que mandou fazer o mesmo com todos os filmes produzidos na First National, de 1918 a 1923. Ok, até aqui os filmes já existiam em pelo menos 4 versões. A original da câmera A, a original da câmera B, a relançada nos anos 20 de takes secundários da câmera A e a remontada por Rolly em 1943, de outros takes misturando câmeras A e B. Ufa, muita coisa. Bom, Chaplin, depois de lançar o seu penúltimo filme, Um Rei em Nova York, falou em algumas entrevistas sobre a volta de Carlitos, que na verdade era o relançamento de alguns dos curtas da First National. Eram eles Vida de Cachorro, Ombro Armas e Pastor de Almas. Isso também era uma maneira de Chaplin renovar os copyrights dos filmes. Ele criou uma introdução com narração dele mesmo e usou algumas imagens daquele filme abandonado, como fazer filmes, lembra? Now you see my arrival, that's me. I look much younger there. That was taken at least 10 years ago. Agora, como se já não bastasse relançar esses curtas, ele os editou. Retirou algumas cenas, deixou algumas mais lentas e acelerou outras. E assim lançou o filme A Revista do Carlitos, em 1959. Ok, isso nos deixa com 5 versões diferentes do mesmo filme. A original da câmera A original da câmera B, a relançada nos anos 20, a remontada pelo Rolly e a reeditada por Chaplin em 1959, que ficou conhecida como a versão do papai. Essas últimas versões ficaram conhecidas assim porque foi o próprio Chaplin que editou elas, e depois disso ele nunca mais mexeu nos curtas. Em 1971, o garoto completou 50 anos, e Chaplin decidiu relançar o filme, dessa vez gravando uma trilha sonora composta por ele mesmo e novamente reeditando o filme. Ele removeu 3 cenas envolvendo a mãe do garoto por serem sentimentais demais para os anos 70, segundo ele.
acelerou algumas cenas e inseriu novos intertítulos. E isso acabou mudando algumas coisas na história do filme. Existe uma versão britânica do filme, relançado nos anos 50, que talvez seja a versão mais próxima da original de 1921. Ela mostra várias diferenças nas cenas e na estrutura do filme em comparação à versão de 1971. Por exemplo, quando Carlitos chega com a criança na vila e a mulher pergunta "Como se chama?", ele responde "John". Isso foi invenção dele. Na versão original não há nenhuma pergunta e nenhum nome, e sim uma piada, com Carlitos sentindo algo molhado, achar que estava chovendo, mas na verdade era o bebê que estava molhado. Isso explica porque na cena do albergue, Carlitos, ao invés de gritar "John", grita "Jack! Jack!". Outro exemplo é no ápice do filme, a cena emocionante onde o garoto está no caminhão chorando e gritando pelo seu pai. Se essa cena é tão impactante, mesmo sendo de um segundo take, imagina como devia ser a primeira versão com o primeiro take. Em 1999, o preservacionista de filmes David Shepard conseguiu autorização da família Chaplin para fazer o primeiro lançamento dos filmes de Chaplin em DVD. E não foram as versões do papai, e sim as versões que Rolley fez em 1943, tornando essas versões disponíveis ao público pela primeira vez. E é essa a versão de Vida de Cachorro que vocês vão assistir hoje. O filme completo, com todas as cenas e na velocidade normal. E com música composta e gravada pelo próprio Chaplin em 1959. Em 2016, a Criterion Collection lançou O Garoto, numa restauração 4K, garantindo a melhor qualidade possível desse filme. Nos extras, eles incluíram as 3 cenas excluídas por Chaplin em 1971, também restauradas, além dos intertítulos originais de 1921. O que eu fiz foi juntar tudo isso com a música composta pelo Chaplin, numa edição que até o momento é a de melhor qualidade e a mais próxima da original. Apesar de tantas mudanças, o essencial dos filmes continua presente. Eu gosto de ver esses filmes tendo em mente de que são um produto 100% chaplinesco, até o ponto final. A música que acompanha os filmes foi feita por ele. Era realmente um artista completo. Eu acho que é um privilégio a gente poder assistir esses filmes hoje em dia com uma qualidade infinitamente melhor do que o público pode ver em 1918 e 1921. E espero que vocês aproveitem ao máximo. Divirtam-se.